Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos. Esse CD que vocês estão ouvindo, ele tem todas as Ave Maria. Tem duas de Bach, tem duas de Schubert, tem de Gounod, todas as Ave Marias. Era para ter trazido no sábado passado para as mães, mas eu peguei o CD errado lá. Hoje eu peguei o certo. Quando a gente pensa que enxerga bem sem óculos, quando a gente chega aqui e vê o título, era parecido, mas não tinha nada a ver. A capa era parecida. Mas então nós temos aí as Ave Marias, Ave Maria de Franca também, lindíssimas as Ave Marias. Nós trouxemos porque, afinal, dizem que maio é o mês de Maria, então nós devemos, né, louvar a nossa querida mãe, a nossa mãe espiritual, todos os dias. Mas já que maio é para todo mundo lembrar dela, e dizem que quando a gente quer muito alguma coisa, se a gente pede para a mãe pede para o filho e o filho faz o que a mãe quer. Né? Quando o filho chega e pede uma coisa para a gente faz. Então, se você estiver querendo muito alguma coisa que seja uma coisa razoável, né? A gente pode pedir para ela e ela passa o nosso pedido para Jesus. Mas hoje nós vamos falar sobre os anjos. Eu estou contente que a gente vindo falar sobre os anjos, a gente já está numa conversa entre nós aqui, né? Nós já estamos quase nos sentindo anjos. Tem aquela música maravilhosa que diz que um dia todos nós seremos anjos. É verdade. Deus nos criou, colocou a centelha divina no coração de cada um de nós e nós vamos nos aperfeiçoando, nascemos simples e ignorantes, de ignorar as coisas, vamos aprendendo, vamos fazendo nossas escolhas, até que realmente anjos nada mais é do que aqueles que estão separados para o serviço de Deus. Anjos ou santos, né? A palavra em hebreu significa isso. Santo é aquilo que é separado para o trabalho de Deus. Quem está fazendo o bem, quem está trabalhando, quem está produzindo, quem está alegrando, quem está vivendo de forma correta, está fazendo a vontade de Deus que está nos céus. Então somos um trabalhador dele. Quando nos livrarmos das imperfeições, nós seremos anjos. Então eu fico bem à vontade de falar com os anjos que podem, porventura, estar presentes aqui. Mas então vamos fazer a nossa prece. E nessa prece, vamos pedir a Jesus, o nosso único modelo e guia, pedir também aos espíritos benfeitores que nos ajudem em todos os momentos da nossa vida, para que nessa tarde sejamos todos inspirados, todos os que ouvem, também a quem fala, para que possamos ver que, para a doutrina espírita, anjos são um pouco diferentes do que criaturas feitas apenas para enfeite, com asas muito lindos, mas inoperantes. Os anjos, na verdade, nós vamos ver que eles vêm em todas as áreas do conhecimento para ajudar que a humanidade seja mais feliz e mais serena. Que Jesus nos abençoe nesta tarde. Que assim seja. Continuando então o estudo do nosso livro A Justiça Divina, o Céu e o Inferno, a última parte do capítulo 8, que fala dos anjos, o item 15, primeiro, Kardec apresenta como é o que a Igreja acha que são os anjos segundo a Igreja. Depois ele escreve a refutação em cima da lógica a essas interpretações. E depois, na última parte desse capítulo, ele escreve os anjos conforme a doutrina espírita, segundo o Espiritismo. Segundo o Espiritismo significa o quê?
segundo os espíritos benfeitores que já estão no mundo espiritual e trazem as informações para nós, para que a gente evolua pensando corretamente as coisas que já foram faladas há muito tempo para nós. Quando ele termina essa parte falando sobre os anjos, ele diz o seguinte, que realiza-se assim a grande lei de unidade da criação. Deus nunca esteve inativo e sempre contou com o auxílio de espíritos puros, experimentados e esclarecidos para a transmissão de suas ordens e direção do universo. Desde o governo dos mundos até os mais ínfimos detalhes. Não teve, portanto, necessidade de criar seres privilegiados, isentos de obrigações. Todos, antigos e novos, conquistaram suas posições na luta e por mérito próprio. Enfim, todos são filhos de suas obras, e assim se cumpre a soberana justiça de Deus. Como que nós poderíamos acreditar num Deus justo e bom se ele criasse demônios, que parece até esquisito, porque se Deus é soberanamente justo e bom, ele tem um poder sobre tudo. Demônios, que nada mais significa do que adversário, espíritos que são mais voltados ao mal. Como que ele criaria esses espíritos para que eles ganhassem sempre da gente, que somos filhos de Deus? Esses espíritos são também filhos de Deus, eles estão fora do caminho, mas eles encontrarão o caminho. E como que ele criaria anjos? Espíritos perfeitos? Não tinham nada que aprender, não tinham nada que fazer, já estavam perfeitos. Onde o mérito? Tem lógica, não é? Então Deus criou todos os seus filhos simples e ignorantes. E compete a nós escolhermos o caminho, porque Deus respeita o livre-arbítrio. É como aquele pai que diz assim, meu filho, eu coloquei você na melhor escola que eu pude. Achei que aquela escola era a melhor para você. Ele põe o filho numa boa escola e se sacrifica de muita coisa, um pai daqui, para que o filho tenha bons estudos, vá sempre com a roupa correta para a escola, tenha os livros, tenha os materiais, tudo. Ele mantém o filho com tudo. Saúde, né? Tudo certinho ali para o filho render. Mas ele, como que ele pode prever que o filho vai chegar na escola, vai cruzar os braços e não vai aprender nada? Vai provocar os alunos, vai incomodar os colegas de classe. Na hora do recreio vai ter que ser contido, porque só prejudica os outros, não sabe brincar em conjunto, não sabe trabalhar, fazer seus trabalhos em equipe. Ninguém das outras equipes quer seu filho. Você fez tudo certo. Mas, de repente, seu filho escolheu fazer tudo errado. Você puxa a orelha dele todas as vezes que você conseguir. Maneira de falar. Deixa eu corrigir. Quem já fez acupuntura ou entende de acupuntura, jamais se deve puxar a orelha de alguém. E, principalmente, botar a mão assim e dar uma torcidinha na orelha. Isso aqui é o nosso corpo em embrião. Todos os nossos plexos importantes estão aqui na nossa orelha. Jamais se deve fazer isso. Então, o puxão da orelha que a gente diz é metafórico. Jamais puxar a orelha, dar beliscão. Acho que Deus já nos fez com uma anatomia bem certa, que uma palmada evangélica bem dada, no momento certo, no lugar exato, acorda mais que 1000 palavras. Só o impacto da palmada já. Então, vamos deixar os suplícios medievais para trás. Mas o pai fez tudo certo. Mas aquele filho não quer. Ele quer fazer tudo errado.
E o pai se esforça, a mãe se esforça, eles sofrem, às vezes o filho entra no segundo grau, começa a se envolver com coisa que não tem que se envolver, foge da escola. É culpa dos pais? Claro que não. Ai, meu Deus, onde foi que eu errei? Em lugar nenhum. Não diz às vezes que o bom já nasce feito? O que não é bem bom, ele tem que, desde o início, os pais não têm certeza se aquele filho é bom, não é? Então, disciplina desde o início. Saber o que o filho está fazendo, com quem ele está conversando. E responsabilizá-lo pelas coisas que ele fizer de errado. Tá? E aí o filho vai começar a pensar que a vida não é bem assim. Mas se a gente aninhar o filho e embalar até os 40 anos, meu nenê chegou e tal, nenê não trabalha, nenê só dá gasto, aí a gente vai ser responsabilizado e vai ter que acompanhar aquele filho mesmo desencarnado. Desencarnou, vai para o outro lado e diz, olha, você criou muito mal seu filho. Agora você vai acompanhar, você vai ser o espírito familiar dele. Ah, não, senhor, o senhor me deixa ser espírito familiar da família Kennedy, que eu acho que é mais fácil. Não, não pode, tem que ser dessa aqui. Essa mesmo que você vai ser. A gente nunca cai fora, né? Longe da árvore, que nós precisamos dela para aprender. E essa página aqui que nós vamos ver hoje, a Lei do Mérito, por Emmanuel, é uma página sensacional. Porque ele vai contar para nós de alguns anjos, só alguns que ele pegou na história. Esses anjos, eles estão colocados em várias religiões, em várias situações na sociedade. Mas eles são anjos, porque eles vieram para auxiliar a todos. Então vamos ver como é que ele começa essa página. E Emmanuel diz assim: se presumes que Deus cria seres privilegiados para incensar-lhe a grandeza, pensa na justiça antes da adoração. Pensa na justiça. Deus precisa ser insensato por alguma coisa? Não, né? Vocês, que brasileiro normalmente gosta de futebol, vocês já viram as entrevistas com os jogadores? Eles são ensinados, né? Nós já tivemos a oportunidade de ver o ensinamento do técnico, né? Então, tudo você vai falar que é graças a Deus, né? Faz mal que deu um chute que quase quebrou a perna do outro, mas graças a Deus, nosso time ganhou. Agora é levantar a cabeça, né? Vocês conhecem, né? O diálogo é sempre o mesmo. Então, eles são treinados para falar aquilo, e eles falam aquilo, porque o treinador vai pegar e dizer, você não falou o que eu disse, você vai ficar no banco. Então, eles sabem que tem que falar aquilo. E nós, às vezes, de forma infantil, nós colocamos para Deus o que não tem nada a ver com Deus, tem a ver conosco, com a nossa preguiça, com a nossa má vontade, com a nossa vaidade, nosso orgulho, nosso egoísmo, nossa presunção. Sabe com quem está falando? Faz uma posição de açucareiro. Quando a gente chega do lado de lá e a gente faz a posição de açucareiro, quando é mal recebido e diz, sabe com quem está falando? Eles dizem, já vou mostrar para você um filmezinho aqui das suas 3 últimas encarnações. Vamos assistir junto. E você projeta, é você mesmo que está projetando. Ai, ai, ai. Você quer o botão de parar? Não tem start, não tem. Aquilo vai passando. Aí quando terminou de passar, vamos ver para trás? Não, por favor. Para, pelo amor de Deus. Eu nem lembrava mais disso, pois é. Só para recordar que nós sabemos com quem estamos falando. Pensem bem, pensemos bem, para trás nós sempre fomos piores, porque a lei, ela avança. Então, se ela avança, se a lei de evolução, para trás nós sempre fomos piores. Ah, mas eu tenho certeza que eu fui uma rainha, você não sabe que tipo de rainha que você foi. Não sabe quantos crimes pesam na sua economia. Aliás, naquela encarnação que você foi lavadeira de roupa no Rio, foi a única encarnação que você não criou débito. Então, vamos ficar nessa e ver sempre para o futuro. Dizer, ó, eu estou assim, mas eu vou melhorar.
Mas não deixa para melhorar na próxima, melhora nessa. Porque a gente está esperando para melhorar. Vamos dizer, eu estou naquela escola faz 10 anos. Eu digo, mas no próximo ano eu vou, desde o começo, eu vou estudar. Só que quando termina o ano, fecha a escola. Eu digo, epa, e agora? Você vai procurar outra escola. Não, mas aqui só tinha essa escola. Pois é. Então você vai ter que entrar num outro curso, alguma coisa, porque a faculdade fechou. Acabou. Vai mudar de lugar. Jubilou. E aí? Mas Emmanuel continua dizendo assim: para isso, basta lembrar as circunstâncias constrangedoras em que desencarnaram quase todos os grandes vultos das ciências, das religiões e das artes que marcaram as ideias do mundo nas linhas da emoção e da inteligência. Eles não tiveram tratamento superior ao de ninguém. Para a gente não ficar assim, ó céus, ó vida, ó sofrimento atroz, a gente vai pensar assim, e Dante? Dante Alighieri. Nossa. Aliás, o nome de Dante era Durante. Dante é apelido dele. E o Dante Alighieri escreveu a Divina Comédia. A Divina Comédia nada mais é que ele, fora do corpo, ele vai primeiro no inferno, depois no purgatório e depois vai no céu. E quando ele descreve esses 3 lugares que ele visitou, no céu ele encontra uma menina que ele viu uma vez na vida. A menina tinha aí seus 8, 9 anos. E quando ele olhou para aquela menina, ele sentiu um amor tão grande que ele diz que nunca mais na vida dele ele conseguiu sentir por ninguém. Mas ele olhou aquela vez para aquela criança e teve um impacto, e aquele impacto abriu toda a criatividade que ele trazia na sua alma, porque a emoção faz a gente querer criar o belo. E ele conta que no céu ele é recebido, quando ele, num transporte, num transe mediúnico. Quando ele vai para o céu, é ela que recebe ele, porque nunca mais ele viu esta menina. Então ele escreve esse livro principal dele, mas não só esse, mas escreve tantas outras coisas importantes da literatura, mas a Divina Comédia, acho que é o livro dele mais importante, mas ele morreu exilado do seu país, banido, jogado lá num lugar que ninguém conhece, sem a mínima condição de sobrevivência digna. E o Leonardo da Vinci? Leonardo da Vinci, a gente sempre vê um desenho dele muito velho, mas a foto dele quando ele era novo, ele era um homem lindo. E ele não fez só ali o que nós já conhecemos dele, a Gioconda e outras tantas coisas que ele pintou, os afrescos, e criou muita coisa. Ele era um gênio, mas um gênio tão sensacional que ele sabia de arquitetura, de engenharia, de medicina, de arte, de tudo. Era um gênio completo. Ele fez coisas que no século XX foram desenvolvidas. Ele criou os desenhos do helicóptero. Ele criou um desenho que hoje nós vemos nos drones. Um gênio que via lá na frente, ajudando a humanidade a progredir. Trabalhou o tempo todo por todos. Como que foi o fim dele? Como um anjo assim arrebatado num carro de fogo no céu? Não. Semi-paralítico, sofrendo muito na sua casa, sem nenhuma honra e nenhuma glória. E o Colombo, praticamente todos vocês conhecem a história de Cristóvão Colombo, né? E Colombo, que tanto lutou para que pudesse dar ao conhecimento dos outros lugares já conhecidos da América, ele lutou, ele foi para Portugal, ele conseguiu
ele conseguiu, naquele tempo não tinha muito essas coisas que a gente vê na televisão hoje, sabe? Ele foi conseguir ele pedir, implorar que os reis de Portugal ajudassem com dinheiro para ele poder ter as provisões, e foram as provisões que fizeram ele vir aqui descobrir a América. O descobrir naquela época era uma coisa importantíssima. Era você colocar um núcleo esquecido em contato com todo o progresso tecnológico, artístico, cultural da humanidade. Era só isso descobrir. É mostrar, levantar o véu e dizer, olha, tem gente aqui, vamos colonizar, vamos trazer aquilo que é bom, aquilo que nós já conhecemos, vamos trazer tecnologia, vamos comerciar com esses irmãos. Muito importante. Todas as Américas foram vistas por ele. E como que ele morreu? Num total desvalimento. Ninguém dava nada por ele, tinham esquecido da descoberta dele, e simplesmente ele não foi reconhecido nem pelos seus pares. Ninguém reconheceu nada. Ele foi um verdadeiro anjo para a humanidade também. Ele trouxe o progresso para cá. Fernão de Magalhães, que nós conhecemos das entradas e bandeiras, foi um espírito bem evoluído que trouxe muita coisa boa para os indígenas, trouxe muito progresso. Mas tentando cristianizar os indígenas, ele foi trucidado. E muita gente pode dizer, nossa, mas é assim que Deus trata seus apóstolos? Eu acho que quando a gente trabalha para o Cristo, a gente não pode esperar louvores, porque a gente faz o nosso trabalho. Os louvores são para Ele, não são para nós. O Galileu, aquele que disse, mas que se move, né? Que ele descobriu o heliocentrismo. Não foi só isso. Ele descobriu que na Lua tinha montanhas. Naquela época, com aqueles instrumentos muito aquém dos nossos de hoje. Ele descobriu os anéis de Saturno, ele conseguiu visualizar. E, de repente, eles olharam na Bíblia lá e disseram, está errado. O negócio de dizer que a Terra, que o Sol não gira em torno da Terra, a Terra é o centro e acabou-se. Ou você desmente, que você diz que o Sol que é o centro, e todos os planetas do nosso sistema giram em torno do Sol, ou a Inquisição corta o seu pescoço. Ele, que não era bobo nem nada, ele disse, então estava lá no tribunal, então eu nego aquilo que eu disse e tal, porque ele sabia que tinha muita coisa para descobrir ainda, não ia dar o pescoço dele assim. Mas baixinho ele falou, e Ipur se move. Mas que ela se move em torno do Sol. Ele saiu mas que ele falou. E hoje nós sabemos, né, que avanço que foi para a tecnologia, para a astronomia, ele ter descoberto tudo isso. Né? O heliocentrismo começou com ele. Mas ele morreu enaltecido por isso? Não, ele morreu escarnecido. Escarnecido. Nós, ignorantes daquela época, que a gente sempre gosta de pensar nos outros, né? Não, eram outros lá que eram ignorantes. Eu estava num país, num plano superior, aí eu vim agora só assim, investida da minha urdidura. Não, éramos nós mesmos os ignorantes daquela época. A gente debochava, cara ignorante, bobalhão, imagina que é a Terra que gira tudo em torno da Terra. O Sol vem daqui, vai para lá, e a Terra, quando você chega ali no final da Terra, você cai no abismo. E a gente defendia isso, bonito. E o Bering? Vocês já ouviram falar do Bering? O Bering, ele morreu com fome. E me pegou muito isso, da história desse homem, porque com 14 anos eu tive difteria. Aliás, tirando língua presa e pé chato,
Eu tive tudo. E esse homem, esse Behring, descobriu, isolou o micróbio ali, isolou a bactéria e descobriu o tratamento para a difteria. A difteria, como eu já tive, posso dizer para vocês, que hoje em dia, graças a Deus, está banida, ela vai fechando a garganta da gente e você não consegue mais nem respirar. Agora, você imagina quem descobriu a vacina para que não acontecesse mais isso, se você não morresse, porque o corpo entra numa falência total pela infecção, morreu com fome. Como nós somos bons com os anjos que Deus manda para nós, né? Às vezes a gente não sabe daquele que diz assim, olha, vocês têm alguma coisa para dar? E a gente com a mesa cheia de coisas que às vezes vai para a geladeira, da geladeira vai para fora, para o lixo. A gente diz, hoje não tenho nada. Às vezes é um dos amores nossos, um dos filhos nossos do passado, que Deus disse, vai lá naquela casa, que aquela pessoa que mora lá é cristã. Ela não vai te recusar. E a gente bate, não quer nem ver. A gente está tão esperto hoje que a gente já fala para o interfone assim, ninguém vê a nossa cara, nós não vemos a cara de ninguém também. Ou às vezes a gente vê, mas a pessoa não nos vê. Hoje não tem nada, clique. Ele morreu faminto. E o Lutero? O Lutero, tanto o Lutero como o Calvino, sofreram as mesmas dificuldades que sofre Kardec. Que tem muita gente que não sabe e repete isso. Então, para que aprenda, não tem esse negócio de dizer que a gente é kardecista, viu? Quem diz que é kardecista não entende nada de espiritismo. Kardec fundou o Espiritismo. O Espiritismo é a religião dos espíritos. Ele só organizou, codificou as coisas. Trabalhou muito para deixar tudo correto. Grande professor, grande mestre que ele era. Mas ele não criou uma religião. O Espiritismo é todo baseado no Novo Testamento, na pessoa de Jesus. Ele não criou, assim como Lutero e Calvino também não criaram outras religiões. Que tem gente que diz, eu sou calvinista, e o outro diz, eu sou luterano. Está completamente errado. O que Lutero fez foi tirar os excessos que a Igreja Romana estava colocando e que estavam afrontando o que estava escrito na Bíblia. Eles não tem esse negócio de pagar para o Papa e daí ir direto para o céu. Onde que ele viu isso? Está errado. Não tem esse negócio de excomungar uma pessoa. A partir da hora que eu não estou, pessoa, ser humano, não estou gostando de você ou da tua família, eu digo que você é excomungado pela igreja e você começa a se sentir banido para o inferno. Não existe isso. Deus ama todos os seus filhos. Não deu poder a nenhum homem. Muita gente diz assim, mas tem aquela parte lá que Jesus diz, Pedro, que chamava Pedro de Simão, Simão, tu és pedra, e sobre você, sobre isso, eu construirei minha igreja. Ele estava falando naquela hora, e tem que ler o texto inteiro para entender, de mediunidade. Porque a pergunta que ele faz antes dessa resposta, os apóstolos estão dizendo, uns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é o profeta Jeremias, e começam a falar. Se eles diziam isso, porque o povo acreditava na reencarnação, que está lá na Bíblia, no Velho e no Novo Testamento. Mas Jesus estudava só o Velho. O Evangelho de Jesus era o Velho. Não vamos nos confundir. Quando ele diz, quem dizem que eu sou, cada um dá um pitaco lá, dá uma... Aí ele olha para Pedro e sente que Pedro está mediunizado. Daí ele diz, e tu, Pedro? E Pedro responde direitinho. Pedro, que era todo estovado, que nem a gente assim, que era mais grosseiro, mais terra a terra, diz, tu és o Filho de Deus vivo. Ele diz,
bem-aventurado és tu, Pedro, porque não foi nem a carne nem o sangue que te disse isso. Vamos lembrar que comentamos na reunião passada que sangue, para os hebreus, é a mesma palavra de vida. Então vamos dizer assim, Jesus diz para ele, não foi nem a carne, você Pedro, de hoje você é o Simão, nem a tua vida que te disse isso, mas foi Deus que está nos céus. Ele foi simplesmente intermediário de Deus, repetindo que Jesus era o Deus vivo. Por que Deus vivo? Porque as estátuas, os deuses dos romanos eram todos deuses mortos, porque eram estátuas. Só por isso. E Jesus estava lá, fazendo as coisas que Deus tinha mandado ele fazer. Por isso, Deus vivo. Tá? Então, o Lutero, simplesmente, quando ele foi traduzir a Bíblia, e com isso ele unificou o idioma alemão. O alemão, como o italiano, cada estado falava de um jeito. Quando ele traduziu a Bíblia, ele unificou o idioma alemão. Daí ele começou a ver que aquilo não existia. Aquilo que o Papa queria dizer, que ele era não sei o quê, aquilo lá não existia. Porque nessa pergunta, quando Jesus diz que sobre aquilo que o Pedro estava falando, ele ia construir a igreja dele, que era a mediunidade, logo em seguida ele diz, mas eu vou precisar morrer e dar o testemunho. Mas Pedro na hora fica doido, que nem nós assim, não pode, não vou deixar, porque eu mato, porque eu aconteço. E Jesus olha para ele e diz, afasta-te de mim, Satanás, adversário. Satanás significa adversário. Afasta-te de mim, adversário. Porque notou que ele já estava imbuído de um espírito trevoso. Esse negócio de eu tiro a espada, eu mato, eu aconteço, isso aí não é de espírito bom. Então Jesus chama a atenção que no mesmo instante que ele conseguiu receber uma informação de um espírito altíssimo dizendo que ele era o Filho de Deus vivo, já em seguida, quando ele fica com medo, ele sintoniza com espíritos de baixa vibração e diz, eu vou para a guerra. Se acontecer isso com o senhor, eu vou para a guerra, eu vou para a luta. Tanto que foi que arrancou a coitada da orelha do Malcos. Quando ele vai prender Jesus, ele corta a orelha. E Jesus vai lá e põe a orelha de novo no lugar e diz, Pedro, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então a gente tem que estudar tudo para entender detalhes. Não dá para a gente dar uma lidinha aqui, tira uma frase do velho, tira uma do novo, abre um livro da doutrina espírita e monta um texto. Isso aí não pode fazer. É um bloco único. Então, o Galileu morreu escarnecido, o Bering faminto, o Lutero foi perseguido por suas ideias, ele não criou a religião. Ele tirou os excessos. Mas eles começaram a perseguir como se ele fosse inimigo. E racharam os cristãos entre católicos, que significa universal, e evangélicos. Racharam. Não era isso que ele queria. O calvinismo também, ele tentou tirar aquilo que ele estava vendo que não estava correto. Mas muita gente eu sou calvinista. Então, se alguém disser para vocês, eu sou kardecista, ele não entende nada de doutrina espírita. Só existe espiritismo. Não tem kardecista, porque não tem... Espiritismo é dos espíritos. Kardec foi codificador. Também não tem divaldista, não tem chiquista, não tem nada disso. Eu sou chiquista. Você não é nada, você é idólatra. Porque adorar Deus. Amar profundamente Jesus. E os espíritos bons, com todo o respeito que nos merecem. Vicente de Paulo, esse aqui é um outro também, que a gente vê muitas vezes vários expositores espíritas e oradores. Não sei porque Cargas d'Água tem mania de chamar de Vicente de Paula.
Não sei de onde que eles tiraram isso. Todos os livros espíritas, onde ele assina e tudo, é Vicente de Paulo, porque ele era francês, é Vincent de Paul. Não tem como traduzir para o feminino. Mas eu já ouvi grandes expositores dizerem isso. É Vicente de Paulo, era o nome dele. Vincent de Paul. Só pode traduzir por Vicente de Paulo. Vicente de Paula, não. O Vicente de Paulo, ele trabalhou a vida toda pelos pobres. Esse homem era de uma bondade tão grande, mas tão grande, que ele dava para as pessoas que chegavam próximos dele, o que ele tivesse, ele dava. Tanto que ele acabou paupérrimo. Ele morreu como um indigente andando pelo meio da rua. Não vamos nos esquecer que essa figura para nós é mais do que venerável, porque quando tem aquele livro que eu recomendo para todos vocês, Eurípides, O Homem e a Missão, quando Eurípides descobre a sua missão, quem se apresenta para ele fala sobre a missão e que ele ia ajudá-lo, seria o seu guia durante todo o seu trajeto, que foi tão curto, né? Foi Vicente de Paulo. Ele que chega e diz, a partir desse dia eu estarei com você. E Eurípides estava quase como um padre já dentro da Igreja Católica, de tão profundamente arraigado, mas ele não conseguia, porque ele não conseguia entender as bem-aventuranças. Ele achava aquilo um absurdo. Se era uma vida só, como a igreja pregava, uma encarnação só, então aquilo tudo era uma bobagem. Então ele não conseguia. Aí ele pega o livro, depois da morte de Leon Denis, e descobre realmente como é a vida, as vidas sucessivas, e Vicente de Paulo chega e diz para ele, saia da igreja, que ela corrompeu o que estava escrito no início. A tua missão aqui é na doutrina espírita. E ele tem toda a cidade contra ele, tiram os filhos da escola, professores querem parar de estudar na sua escola que ele fundou. Mas Maria aparece no jardim ali, do lado dos seus jasmins, e diz para ele, mude o nome da escola. Aí está escrito Liceu Sacramentano. Esse é o último laivo de vaidade que tem aqui. Coloca lá, Colégio Allan Kardec. E você vai ver que tudo vai mudar. Ele dava aula, inclusive, de astronomia. E os professores começam a voltar, os alunos também, que não tinha escola melhor por ali, onde eles estavam. E, até o final, Vicente de Paulo esteve junto com ele. Spinoza, que veio trazer também muita cultura, muita arte, muita beleza, ele morreu indigente. São os anjos que Deus mandou para nós. Quem que reconheceu? Que ninguém é profeta em sua própria terra, né? A gente está reconhecendo depois de tanto tempo, né? Milton, esse inglês maravilhoso, ele também trabalhou muito por todos nós. E ele morreu cego. E ele trabalhou muito pela ciência, muito. Lavoisier morreu guilhotinado. Imagina, um homem da inteligência dele, dizem alguns que ele voltou, reencarnou no Brasil, e nós tivemos novamente ele engenheiro, e ele morreu faz pouco tempo, que viveu como Hernani Guimarães Andrade. Mas todo mundo conhece quando ele entende que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. É um dos princípios do espiritualismo, né? E o Beethoven, é Beethoven mesmo, porque o sobrenome dele é holandês. E a gente fala Beethoven, a gente nem pensa o que a gente está falando, né? Tem um amigo aí que sabe
holandês aí, se eu estiver falando alguma bobagem, ele já me corrige. Mas Beethoven significa horta de beterraba. É uma horta de beterraba. Com 6 anos, ele começa a tocar numa família muito pobre. Pai sifilítico, mãe doente, perde os pais, família de 7 filhos, todos muito pobres. Com 8 anos de idade, o professor de música da igreja disse para o pai dele, ou para a mãe, eu não tenho mais o que ensinar para esse menino. Ele tem 8 anos, ele toca todas as obras de Bach de ouvido. 8 anos. As obras de Bach. Olha que difícil. Diz que na música clássica tem 3 Bs. A gente tem que conhecer os 3 Bs. Que é Bach, Beethoven e Brahms. São grandiosos. Mas quando ele morreu, ele estava surdo. Em espírito, ele ouve a música transcendental e, sem ouvir, ele compõe a primeira ópera que vai ter um coral cantando, falando sobre as belezas da espiritualidade. É linda a 9ª Sinfonia, principalmente o povo levanta quando chega na parte final, que o coral entra junto cantando um louvor a Deus. É maravilhoso, uma letra maravilhosa, ele compõe isso surdo. Nessa época que ele morreu, quando ele morreu em 1800, ele nasceu em 1770. Nessa época já Mozart estava por ali. E morreria logo depois um gênio da música também, um gênio. Morreria logo depois em extrema penúria, faltava dinheiro para ele comer. Ele via seus filhos passarem necessidade. As suas músicas valiam quase nada. No entanto, ele foi enterrado numa cova e, como era cova de indigente, não tinha dinheiro nem para comprar o caixão. Pegaram um lençol, jogaram lá e botaram cal por cima. Porque não tinha dinheiro para nada, nem para comprar um caixão. Ninguém, com toda aquela maravilha que ele deixou para nós, ninguém pôs a mão no bolso e disse, vou dar um enterro decente para ele. Não, ele foi enterrado como indigente. São os anjos que Deus, as estrelas que Deus mandou para nós. Braille ficou cego com 3 anos. Com 6 anos ele começou a fazer o alfabeto para os cegos. 6. Com 15 anos ele fechou toda a sua obra, deixou mais fácil do que de um outro que já tinha feito, mas usava 8 pontos. Ele passou a usar 6. Eu não sei, mas diz, quem sabe, desse alfabeto, que se a gente aprender a ler com os dedos ali, é mais fácil do que o nosso alfabeto. De tão fácil que ele tornou. Então ele fez com 8, começou com 6, 8, ele terminou com 15 anos, ele aprimorou. E ele morreu assim, todo mundo dizendo, oh, maravilha, e tudo ia na casa dele. Não, ele morreu tuberculoso, sem dinheiro para comprar medicamento. Naquela época o medicamento de tuberculose era placebo. Lincoln, todos nós sabemos que morreu assassinado. E Lincoln tentou todas as vezes que teve que tentar. Levou não, quase 50 vezes da vida. Até que ele conseguiu. E por que ele morreu? Porque ele era anti-escravagista. Ele não admitia que um homem pudesse fazer outro homem de escravo. Aí é claro que aparece alguém lá que não admite, que está ganhando dinheiro com isso, né? Tem aqui também, ele fala do Júlio, que também foi ele foi um engenheiro mecânico, né? E ele inventou muita coisa que até hoje está sendo usado aqui
por nós, também morreu inválido. Curie, que é essa Madame Curie, que ela teve esse nome porque foi casada com um francês, e essa mulher inventou, ela deu um impulso na química, na física, maravilhoso. Inventou o rádio, descobriu o rádio, né? E, inclusive, alguns materiais que ela descobriu, como, por exemplo, o polônio, que ela colocou o nome de polônio justamente por causa da Polônia, porque ela era polonesa, judia polonesa. Casou com um francês, ficou conhecida como Madame Curie, mas ela era polonesa, tem um nome aqui que eu escrevi tão pequenininho que agora não consigo ler. Esse outro anjo que Deus mandou para nós, chamado Lilienthal, ele achou que... Ele observou tanto os pássaros, os professores diziam que ele era um abobalhado, como disseram que Einstein também era um bobão. Ele ficava assim na aula e não se interessava absolutamente pelo que o professor estava falando, ficava assim, mas os outros alunos, achando que ele estava fazendo graça, ficavam assim também, e aí ele incomodava, e foi expulso, foi considerado... Esse aqui, disseram para o pai dele, tira ele da escola, porque ele não vai dar nada. Muito burro. Ele vai mal, ele não conseguia... Estava tão abaixo do que ele sabia, o que os professores ensinavam, que ele ficava assim, pensando, oh meu Deus, né? E pensava nos astros, nas estrelas, nos movimentos, nos sons. Não tinha tempo de vovô viu a uva, né? Não tinha jeito. Então, o Pavlov, ele acabou, já falei do Pavlov, né? Morreu cego. Ele também... Ele descobriu, ele ganhou o prêmio Nobel fazendo uma grande descoberta sobre as glândulas digestivas. Ele morreu cego também. Gandhi morreu varado a tiros, aquele que pregou a não violência. Ele nasceu na Índia, se formou advogado com louvor na Inglaterra, voltou, viu seu país completamente oprimido pela Inglaterra e disse para os seus conterrâneos, nós não temos dinheiro para comprar, o tecido inglês é muito caro, pois nós não vamos comprar, a gente anda nu, mas não compra. E passaram a não comprar. Ah, eles estão vendendo isso muito caro, a gente não come mais. Olha, ele já fazia isso, por que nós não fazemos isso agora? Saiu lá que tal e tal e tal, tal empresa, eles estão completamente fora das leis que regem o nosso país, para de comprar aquilo. Não precisa brigar, não precisa sair na rua, não precisa queimar lixo, nada disso. É só agir com inteligência. Se eles estão fazendo isso para ganhar dinheiro, não vamos alimentar a sua cobiça. Foi isso que o Gandhi ensinou, a resistência pacífica. Morreu varado a tiros. E Gabriela Mistral? Na verdade, ela admirava o nome de um italiano que se chamava Gabriele, e de um espanhol que tinha o sobrenome Mistral. Daí ela começou a escrever com esse pseudônimo. O nome dela ela é chilena, o nome dela é um nome bem complicado, bem comprido. É parente do Ramírez, tem um nome bem grande. E essa mulher, ela revolucionou a literatura, o ensino nas escolas, um gênio. E ela morreu cancerosa. Para a gente que diz que quem tem câncer é só quem tem muito débito, aí a Gabriela Mistral já livrou para mim. E aí ele termina dizendo assim, e se os gênios da altura de um Victor Hugo, de Pasteur, de Edison, de Einstein, que é esse que diz, esse cara é muito burro, ele não sabe de nada, ele fica assim nas aulas. Aí ele mostrou, né? E em 1955, quando ele morreu nos Estados Unidos, ele que era judeu-alemão, mas quando ele viu aquela guerra ali, ele abriu mão de dizer qualquer tipo de religiosidade, mas ele era profundamente amoroso e devotado a Deus. Disse coisas maravilhosas. Deus não joga dados. Tudo está perfeitamente correto no universo
E só um ser muito superior poderia fazer isso como ele fez. Quando ele morreu em 1955, o jornal Times estampou uma foto dele com o mundo assim, girando, botou o mundo ali, a foto dele, e a manchete dizia assim: este homem viveu aqui. Pelo menos reconheceram alguma coisa, né? E termina dizendo assim: cada consciência é filha das próprias obras. Se nós fazemos coisas boas, a nossa consciência nos felicita. Se nós fazemos coisas ruins, o peso na nossa consciência a gente não consegue tirar. Cada conquista é serviço de cada um. Você conquista, é teu trabalho. Você só conquista com o trabalho. Com o trabalho dos outros, ninguém conquista. Conhece o aluno que chega ali, se todo mundo fez o trabalho em equipe, daí ele diz: já posso assinar? Onde que eu assino? Ele não tem nota nenhuma do lado de lá, sabe? Ele pode até ter aqui, mas do lado de lá não tem, não. Deus não tem prerrogativas ou exceções. Toda a glória tem preço. É a lei do mérito de que ninguém escapa. Então nós somos herdeiros das nossas obras. Tudo que nós precisamos, nós vamos ganhar se nós trabalharmos. Se a gente ficar sentado esperando e achando que só fazer pedido o tempo todo alguém vai ouvir, vai não. São as nossas obras que falam por nós. Nós vamos passar agora aos passes, vamos ouvir Ave-Marias de todos os autores no momento do passe. Pedimos que no momento que vocês receberem o passe, que cada um mentalize no seu corpo físico qual é o problema que nós precisamos de ajuda. E com certeza nós receberemos de acordo com as nossas necessidades e o nosso merecimento. Que ninguém fique angustiado pensando: mas eu saí daqui igual. As coisas têm um tempo para acontecer e nós temos que saber esperar. Assim nós pedimos para Jesus, nosso amado Mestre, que seja conosco nesse momento e que seus espíritos amigos, que trabalham por amor ao seu nome, possam estar no meio de nós, distribuindo suas bênçãos, e que nós, ao nos retirarmos daqui, saibamos que todo o bem pertence a Deus e que o esforço que vamos fazer para agradecer é trabalhar pelo nosso próximo mais próximo. Obrigado, Mestre Jesus. Faz de nós, Senhor, pessoas mais fortes, mais corajosas, com uma fé sadia e com uma vontade de olhar para o nosso próximo com o amor que o Senhor olha por todos nós. Que assim seja.